debate aqui, a gente tem uma preocupação, e eu respeito as tuas opiniões, Frederico, é de uma certa descarga um pouco sectária no antilulismo e no antipetismo. Isso está errado. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Ó, por exemplo, você citou uma questão muito boa da questão da defesa nacional. Nossa Concordo Senhora. integralmente. Inclusive, até uma anedota histórica, né? O Genuíno tem essa relação com a defesa nacional, com a questão das Forças Armadas, Sim. que inclusive o ex-deputado Jair Bolsonaro, lá em 2002, chegou a indicar o nome dele para ser ministro da Defesa do Lula, tá? Não sei se o pessoal sabe disso, que ele deu discurso lá falando que votou no Ciro no primeiro turno, no Lula no segundo e que não tinha amizade com ele, mas que colocaria ali o Genuíno ou o Aldo Rebelo como ministro da Defesa por conta da competência deles. Para a competência deles. E aí, a minha questão é, você faz uma afirmação corretíssima em relação à segurança, em relação à defesa nacional. O que eu defendo, simplesmente, e assim, eu sei que eu estou numa posição aqui que eu não tenho força política, eu não tenho estrutura para poder apresentar isso, mas eu acho que deveria ter, que é, vamos ter que fazer uma política de defesa nacional, vamos ter que fazer uma política de proteger a nossa fronteira, de fazer desenvolvimento tecnológico em associação com as Forças Armadas para garantir esse projeto nacional, e isso vai ter que ser feito por fora das regras fiscais. Isso tem que estar em um projeto político. Se não tiver no projeto do PT, tem que estar em algum projeto para esse projeto chegar e falar, o PT não vai fazer, a gente vai fazer. E aí esse projeto vai disputar eleitoralmente. A primeira condição, e aí depois o PT vai olhar e vai falar assim, olha, eles estão ganhando voto com isso aí, vamos ficar de olho. A primeira condição, Frederico, é essa que você falou. Nós temos que, para a política de defesa, sair do teto. Segunda política. Segunda questão que é fundamental, nós temos que ter uma nova orientação, uma nova doutrina para as Forças Armadas. Forças Armadas receber mais dinheiro, com a ideia da guerra interna, com o artigo 142, com a autonomia dos militares, e principalmente gastando com o pessoal, 83% do orçamento é com o pessoal, não dá. Então nós temos que estabelecer o primado do poder político sobre o aparato militar. Segundo, uma mudança na formação da doutrina militar, tá certo? E, em terceiro lugar, cortar as relações na aquisição de equipamentos com os Estados Unidos. Vocês sabem que continua tendo escritório de compra de equipamentos nos Estados Unidos. Estruturalmente, as Forças Armadas brasileiras têm uma dependência estrutural com o imperialismo americano. Tem. E nós não quebramos com essa vinculação. No início, quando eu estava lá no Ministério da Defesa, a gente tentou tensionar, mas quando veio o golpe, que militarizaram o Ministério da Defesa e fizeram todo o realinhamento, inclusive com Vilas Boas, as Forças Armadas foram orientadas por aquela política do inimigo é a China, o inimigo é a esquerda, o inimigo é a guerra cultural, e levou as Forças Armadas a essa grande aventura que foi eleger Bolsonaro e participar do governo dele. Então isso é um problema sério. Como que o Brasil pode aproveitar a relação dele com a China para poder desenvolver o nosso exército, nossas forças armadas? Pode. Em primeiro lugar, se livrar dessa dependência com os Estados Unidos. Primeiro que essa dependência é uma questão cultural, ideológica e política muito séria, porque vem da nossa história. Desde a República Velha, com Hermes da Fonseca, com os jovens oficiais turcos, com a dependência à França e à Alemanha, depois veio a Segunda Guerra Mundial, tem uma dependência histórica, ontológica, muito forte. Segundo, nós temos que fazer um debate político. O que é uma política de defesa? Primeiro, a melhoria social do povo é um componente importante, porque você não vai falar em defesa com o povo arrebentado, sem direito social. Segundo, acesso à tecnologia sensível. E fazer uma aliança com o Centro de Tecnologia Civil e a parte militar. Terceiro, parceria com os países vizinhos. Quarto, reestruturar as Forças Armadas no território nacional. A nossa estruturação tinha que ter comprimado o setor aeronaval e não o setor de quartel do Exército. Porque o setor aeronaval é chave para o espaço aéreo e para o fundo dos oceanos. Então isso é uma mudança profunda na política de defesa nacional. E a minha crítica ao Lula 3 é que ele botou um ministro da Defesa lá
que é o representante das Forças Armadas no governo. Não é, devia ser o contrário. Tá certo? Devia ser o contrário. E agora, a política de defesa é uma questão emergencial. Porque se nós não trabalharmos a diplomacia com a política de defesa, nós vamos ficar muito debilitados. Já era. E aí, qual é a grande experiência da China? A grande experiência da China, primeiro, que o exército lá nasceu de uma guerra popular. De uma guerrilha, de uma guerra popular que é totalmente diferente do modelo. Você andou na China, você viu quartéis pomposos da China? Não vê. Não vê. Exatamente. Por quê? Porque não é como aqui, que você tem os quartéis nos melhores lugares, até no Ibirapuera. Você tirar a tropa do Ibirapuera... Não, mas lá eles escondem o exército. Claro, você pode andar, você não acha o exército. Por exemplo, a brigada de paraquedistas não pode ficar no Rio de Janeiro, tem que ficar no Tocantins, no Mato Grosso, para fazer exercício de paraquedista. Esses quartéis, Central do Brasil com um quartel, até para se mobilizar não dá na hora do engarrafamento. Então nós temos que ter uma flexibilidade na estruturação. Eu acho que a Força Armada é essencial para um país soberano. Sem dúvida. Defendo isso publicamente. As Forças Armadas são essenciais para um país moderno e soberano. E não dá para a gente brincar. Isso. Por exemplo, eu defendo que o Brasil possa investir no ciclo do combustível nuclear. E não é por acaso que um dos pilares da Lava Jato foi arrebentar com a Alemanha abandonou. A Alemanha abandonou a energia nuclear agora, teve problema com a Rússia lá, eles estão sofrendo. Se você investe no exército, tem déficit fiscal, dependendo da forma que você investir essa grana, você vai ferrar com o país, né? Não, eu acho que primeiro você tem que desenvolver a indústria. Primeiro você tem que desenvolver a indústria para essa indústria investir. Mas primeiro você tem que diminuir. Não, mas você vai criar demanda por essa indústria. Você tem que diminuir os quartéis. Tem quartel que não tem sentido existir. Não, mas você vai criar demanda por essa indústria. Você pega a Vibraz, os caras não compram da Vibraz e importa tudo dos Estados Unidos. Tem oficial general demais. Vou investir no exército, vou investir no exército. Uma modernização. E você tinha que mexer na questão doutrinária, pessoal. O problema doutrinário é sério nas academias, na relação com as universidades, na relação com a pesquisa tecnológica. Forças Armadas sem acesso à tecnologia sensível. De onde nasceu a internet, pessoal? Assim, eu vou deixar uma pontinha de uma questão aqui que eu não vou comprometer, mas eu fiquei sabendo de uma coisa, você citou essa questão tecnológica. Em off eu conto para vocês vão rolar no chão de rir, assim, é a situação que a gente está colocado em relação à nossa defesa. Assim. Não, em off, porque eu não vou entregar, não posso entregar. Mas a gente tem uma defasagem nesse ponto, mas a gente precisa de um projeto para poder defender esse projeto. A defasagem é muito grande. É uma defasagem até mental, assim, se você for parar para pensar. Olha, pessoal, vamos ser franco aqui. A guerra na Ucrânia possibilitou uma rediscussão sobre o tipo de armamento e o tipo de equipamento. E o Brasil estava discutindo o quê? Urna eletrônica e acampamento em quartel. Isso é piada. Não, a guerra na Ucrânia permitiu muita coisa. A gente está numa fase histórica que... Inclusive eu nem sou tão pessimista assim, viu? A gente está numa fase histórica que ela vai propiciar a emergência de figuras em defesa da soberania nacional, inevitavelmente, porque você tem uma ofensiva dos Estados Unidos muito forte nesse sentido de não ver limites mais, de fazer o que bem entende, de desestabilizar onde bem entende. Limites, assim, não há limites morais, assim, é um negócio assustador. De defesa, exatamente, do Trump. Exatamente. Então, isso vai forçar, de certa forma, esse elemento, inclusive isso vai gerar constrangimentos para vários setores da direita brasileira que são setores vassalos do trumpismo. E isso vai gerar esse tipo de constrangimento, na minha opinião, isso vai emergir nesse processo. Eu só acho que a gente ainda está um pouco caminhando muito devagar para isso, porque a gente ainda está preso nesse debate ainda de 2022, de derrotar a extrema-direita e tudo, porque a extrema-direita continua muito forte no Brasil. Mas tem que derrotar a extrema-direita, porque ela é responsável pelo sucateamento. Mas aí eu faço a pergunta, de verdade. Não sei se você vai falar o que eu estou Vamos derrotar a extrema-direita em 2026. Derrotamos. Nós vamos continuar nesse processo até 2030? Não é assim. Frederico, aí você... Isso. Lá em 2030 nós vamos repetir esse processo. Mas eu acho que isso me preocupa da gente ficar preso nisso. Lá, sabe? A briga fica de Fla-Flu aqui a defesa nacional,
ela tem que resolver, primeiro, o artigo 142 da Constituição, que eu batalhei junto com o teu colega de partido na época, o Vivaldo Barbosa, para mudar o artigo 142, porque é o que expressa a tutela militar sobre as instituições civis. 2, tirar as Forças Armadas da segurança pública. Segurança pública não é guerra, é prevenção, é inteligência, é dissuasão dirigida. 3, as Forças Armadas nós temos que ter uma política de defesa diante das ameaças externas, com aqueles elementos que eu coloquei. Para isso, você tem que modernizar os investimentos, direcioná-los. Nós fizemos uma época lá, uma tentativa de discutir esse tema, e eu acho que é bom colocar aqui, que era o seguinte: você pegava essas instalações militares que estão todas sucateadas e dizia o seguinte: elas estão situadas em terrenos valiosos. Verdade. Era muito bom criar um fundo próprio das Forças Armadas, da Defesa Nacional, alugar ou vender e construir quartéis modernos em áreas estratégicas. E pegar o investimento em tecnologia. Tem que investir em tecnologia, guerra cibernética, a questão do submarino de propulsão nuclear, o ciclo do combustível nuclear, com a planta industrial, a questão, por exemplo, do espaço aéreo, drones, salvar a Vibraz. Veja bem como a Embraer foi salva do ponto de vista de uma política nacional e deu certo. E a Vibraz pode ser um grande investimento estratégico. Então, no meu modo de entender, é possível a gente construir uma política de defesa. E aí, Frederico, eu acho que a esquerda tem que resolver 2 problemas de lacuna na sua elaboração. É a questão da defesa nacional e a questão da segurança pública. Ela tem que tratar esse tema como temas estratégicos na disputa política de um projeto de